pessoal! Olá, queridos! É isso aí, hoje a gente está aqui para falar sobre ameaça. É isso. No dicionário diz que é um fato, uma ação, um gesto ou até uma palavra que intimida ou atemoriza a outra pessoa. E em 2 Crônicas 32, a Bíblia conta a história do rei Ezequias. Como é que começa essa história? Essa história começa dizendo depois desta fidelidade, ou seja, o rei Ezequias era um homem de Deus, era alguém que servia a Deus com fidelidade e também com integridade. E logo em seguida diz que o inimigo, não é, o rei da Síria, o poderoso na terra que era Senaqueribe, ele rodeia, ele cerca, ele sitia a cidade onde estava o povo de Deus, não é? E cercar a cidade, sitiar, era uma arma, uma estratégia de guerra, porque não entrava alimento, não entrava suprimento para o povo e em algum momento eles iriam se entregar ou até mesmo morrer. Então é exatamente isso que o inimigo faz muitas vezes na nossa vida. E em terceiro lugar diz que esse rei, não é, esse inimigo, ele queria se apoderar não apenas do rei Ezequias, mas do povo de Israel, do povo de Deus, não é? E se apoderar, queridos, é exatamente você tomar posse. Guarde uma coisa, o sonho de consumo do inimigo é a tua vida. O mundo espiritual é uma disputa por território e nós precisamos entender essa verdade para que o inimigo não ultrapasse o limite, para que a gente não permita isso. Uma loucura, né? Porque Senaqueribe, ele queria tomar posse, mas ele não chegou chegando, né? Ele ficou ameaçando, rodeando, fazendo ameaças. E ameaças a gente pode atribuir mentiras, confusão, situações para desestabilizar, bagunçar, desorganizar, perturbar e até trazer um terror. Muitas pessoas que ficam aterrorizadas com as ameaças. São diagnósticos, palavras, né? E eles faziam de uma maneira pesada, falavam na língua do povo para que o povo entendesse, né? E o inimigo, ele tem essa perspicácia, né? Perspicácia. Ele entende, ele sabe a tua linguagem, ele sabe as tuas deformações e ele sabe como falar com a pessoa, não é? E ele sabe onde bater, sabe a fragilidade e ele ameaça exatamente nessa situação, né? Falavam coisas para verdadeiramente aprisionar o povo, não é isso? Exatamente. O inimigo sabe qual é o teu ponto fraco. Quando você vê numa luta de boxe, por exemplo, o adversário sempre vai bater onde está machucado. Então, o inimigo vinha para falar na língua do povo, vinha para falar aonde pegava, né? Na nossa linguagem assim... Exatamente. E falava as piores coisas, né? Falava as piores no emocional, coisas. Na mente, naquele campo de batalha, o diabo, ele queria conversar, para derrotar. E Ezequias disse algo muito poderoso que nós queremos derramar sobre a tua vida hoje, para que você use essa arma contra toda a ameaça. Ele disse: não tenham medo. Isso é mentira. Tem uma multidão com eles, mas com a gente é que estão as maiores, os maiores exércitos, com a gente é que está a maior força, com eles estão o braço da carne, mas conosco está o Senhor, que vai nos ajudar nessa guerra, que vai nos dar vitória, não é? Então vem o quê? Um anjo, destrói tudo, acaba com toda aquela situação e livra aquele povo de toda a ameaça. Era só uma ameaça, era só uma mentira. Repita isso para você aí, é só uma mentira, é só uma ameaça. Livrou o povo e deu paz. Não foi isso? Foi isso que aconteceu. E é interessante porque diante de todo aquele cenário tão absurdo, né, tão difícil, Deus envia um anjo, queridos, um anjo e destrói com toda aquela situação. Todo aquele cenário, toda aquela confusão, toda aquela loucura, um anjo, e a palavra diz que Deus destrói completamente, ele desfaz aquela malignidade e ele então dá paz e livra o seu povo, amém? E é muito lindo, né? Porque quando eles recebem a palavra de Deus através do rei Ezequias, eles recobram ânimo. E talvez, né, nesse dia você esteja aí ouvindo essa palavra, desanimado, prostrado, ameaçado, encurralado, com um terror que foi implantado por uma mentira, porque não vai acontecer.
O inimigo, ele é o pai da mentira e tudo que ele te falou é exatamente o que não vai acontecer, e vai acontecer o livramento e vai acontecer o contrário. Então que você possa receber o ânimo novo do Senhor e o teu ambiente interior possa ser transformado. Amém. Que essa palavra possa recobrar o teu ânimo e você possa enxergar, não as ameaças, mas o anjo do Senhor que vai trazer o livramento e a vitória. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.